Senhores, bem-vindos a mais um vídeo. O assunto de hoje é um tanto surreal, digno de risada se não fosse trágico. O caso João Neto. Um homem feito, experiente, advogado e ainda assim, protagonista de uma lambança digna de um adolescente sem noção. João Neto, um sujeito com anos de estrada e currículo de respeito, decidiu resolver uma briga de casal da pior forma possível. O vídeo viralizou. Ele aparece tentando tirar a parceira de casa, ela sangrando, um pano no rosto. Parecia cena de agressão direta. Depois veio à tona que, na verdade, ela caiu e bateu o rosto no chão enquanto ele tentava expulsá-la à força. Parece até roteiro de novela barata. Mas o que me espanta é como um homem com esse nível de formação, com conhecimento jurídico, não entendeu o risco daquilo? Isso, meus amigos, é dor de corno misturada com uma mentalidade completamente ultrapassada. Vamos ser sinceros. João Neto, um cara com cara de tiozão e uma parceira claramente muito mais jovem, achava mesmo que isso ia terminar bem? Ela, com seus desejos e ego pulsando, mais cedo ou mais tarde ia buscar o que ele não podia mais oferecer. E não falo só de sexo, falo de validação, de adrenalina, de novidade. E ele achava que ia segurar isso com conforto e estabilidade? Só podia dar errado. E deu. A situação é clássica. Mulher jovem com um homem mais velho que acredita estar no controle. Mas ela, pragmática, buscava nele estabilidade, proteção, status. O desejo, a emoção, estavam em outro lugar. Provavelmente em um cara mais novo, mais ativo, mais atraente. E isso acontece mais do que a gente imagina. O problema é que esse tipo de conhecimento não é passado para os homens. Muitos acreditam que ser um bom provedor é o bastante, que agradar e proteger garantem fidelidade e respeito. Mas não funciona assim. As mulheres sabem dividir funções. Um serve para sustentar, outro para satisfazer. Não estou falando de exceções, mas da regra silenciosa que muitos se recusam a enxergar. E João Neto caiu como pato. Não por culpa dela, mas pela própria ignorância dele. Ele achava que podia conter os desejos dela com regras, como se fosse possível controlar o impulso de outra pessoa. Tentou resolver na força. Esqueceu que qualquer contato físico já configura a agressão sob as leis atuais. Resultado? Indiciado, preso, jogado no sistema comum. Nem a carteira da OAB, nem o diploma, nem o status o protegeram. E se um advogado não entendeu isso, o que sobra para o restante dos homens? Pior, o cara fez isso tudo sabendo do histórico cultural em que vivemos. A palavra da mulher é sempre a primeira a ser ouvida. A versão dela sempre carrega peso. E ele deu munição para isso. O vídeo inicial mostrava só a parte mais sangrenta da história. Claro, a imagem dele com ela ferida já era o suficiente para condená-lo no tribunal da internet. Depois, até que surgiu outro vídeo que mostrava o contexto. Mas aí, já era tarde. A opinião pública não perdoa. E o judiciário, muito menos. E é aí que mora o grande problema. Ele não podia alegar desconhecimento. Ele não era um moleque de 20 anos sem noção. Ele era um profissional da lei, com décadas de experiência. E ainda assim agiu com a emoção de um adolescente rejeitado. Isso escancara o quanto os homens estão mal informados, mal preparados e completamente desconectados da realidade atual. Vivem como se estivéssemos em 1970, onde uma briga conjugal podia ser resolvida aos gritos ou com um empurrão. Hoje, qualquer ação é vista como violência. E se você não entendeu isso, vai acabar no fundo do poço. João Neto foi parar no presídio comum. Achava que teria direito à cela especial por ter curso superior. Descobriu da pior forma que isso acabou. O STF revogou esse direito em 2023. Resultado, um influenciador de milhões, advogado conhecido, acabou jogado na vala comum, sem privilégio, sem status. Nada restou. A queda dele foi monumental. Era figura pública, ligado a nomes famosos, viralizava com memes e vídeos. Hoje é mais uma estatística, um exemplo vivo, talvez não por muito tempo,
do que acontece com homens que se recusam a enxergar os riscos óbvios à sua volta. E por que isso aconteceu? Porque ele se deixou levar pelas emoções. Porque caiu na armadilha da vaidade, acreditando que era especial, que estava no controle. Porque ignorou os sinais. Porque achou que amor e desejo bastavam. Mas a realidade não perdoa. No final das contas, se você usa a força para tirar uma mulher de casa, mesmo que a casa seja sua, você se tornou um agressor na visão da lei. Simples assim. Não importa a intenção, não importa o contexto, é agressão. E a maioria dos homens ainda não entendeu isso. Enquanto isso, nas redes, muitos ainda romantizam a estupidez. Comentários cheios de orgulho, defendendo relacionamentos com meninas muito mais novas, ignorando o abismo de maturidade e risco. Uma cultura inteira incentivando homens a pensarem com o desejo, não com a razão. Mas eu não venho aqui com alarmismo. Não é para você parar de viver, de se relacionar. É para você acordar. É para você entender que em 2025, a regra do jogo mudou. O mundo não é mais o mesmo. E se você agir como se fosse, vai pagar o preço. Homens com experiência, com sabedoria, com leitura de ambiente conseguem evitar essas armadilhas. Mas isso exige treino, vigilância e, principalmente, humildade para reconhecer que o risco está sempre presente. No fim das contas, João Neto não caiu porque era mau, ou porque agrediu intencionalmente. Ele caiu porque foi burro, porque foi imprudente, porque ignorou os sinais. E o mundo não perdoa a burrice, especialmente vindo de quem deveria saber mais. Que isso sirva de alerta. Não seja o próximo. Sabedoria e consciência, sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!